trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 629. Coisa interessante. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luix. A fraqueza que Lizzie descobriu realmente já era conhecida pelos homens peixe. Eles têm usado essa formação cúbica por muitos anos, então como eles não poderiam estar cientes da sua fraqueza? As 4 bordas apoiavam a formação, eles simplesmente não podiam ignorá-las. Algumas pessoas usavam essa fraqueza em vista de quebrar a formação cúbica, então os homens peixe rapidamente descobriram uma maneira de lidar com isso. O método era, na verdade, muito simples. Era reunir um grupo de soldados de elite naquelas bordas em ordem de não a deixar ser quebrada. Ao mesmo tempo, eles também desenvolveram uma formação defensiva, chamada de bola. Essa formação de bola foi a que Ilak estava usando agora. Com o comandante no centro, a esfera manteria rotacionando e contra-rotacionando camada por camada. Parece com um moedor de carne, qualquer um que entrasse nesta formação seria transformado em pasta. Além desses 2 métodos, também havia uma fraqueza neste método de quebrar a formação. Os soldados requisitados realizar tal ataque precisavam ter um nível muito alto. Suas ações devem ser rápidas e seus movimentos devem ser unificados, fazendo sua composição muito estrita. Isso ocorreu porque se houvesse qualquer defeito em qualquer um daqueles 4 atacando as divisões, então a operação inteira seria colocada em perigo. Foi precisamente por causa disso que esse método de quebrar a formação cúbica lentamente desapareceu do uso, permitindo que a formação cúbica dominasse nos exércitos dos homens peixe. Embora a formação de bola fosse uma maneira defensiva muito boa, e pôde derrotar um ataque contra as 4 bordas do cubo, seu poder defensivo ainda era inferior ao redemoinho. Além disso, suas capacidades de contra-ataque são extremamente baixas. Por causa disso, a formação sempre tinha uma formação de reforço. Quase ninguém usou essa formação a esta altura. Naturalmente, Lizzie e os outros não estavam cientes sobre aquelas considerações, bem como restrições em usar seu ataque. Afinal, eles estavam comandando mortos-vivos, então eles não precisavam se preocupar com momentos de falhas em sua formação. Mas quando Ilak usou sua formação de bola, o ataque de Zalhai se tornou inútil. O poder da formação de bola pode não ser boa em ofensiva, mas certamente pode defender quando se trata de defesa. Especialmente contra pequenos ataques tais como os 4 braços demoníacos de Lizzie, era incrivelmente efetivo. Logo, as 4 divisões de mortos-vivos que Zalhai enviou tinham sido trituradas em nada. Zalhai não se preocupou com nada disso e apenas comandou seus mortos-vivos a recuar, reformando sua formação cúbica antes de voltar. Neste momento, Ilak não se atreveu a perseguir. Os ataques recentes quase o assustaram até a morte que o pensamento de perseguir nem mesmo entrou na sua mente. Ilak não esperava que Zalhai usasse uma formação que alvejava a fraqueza do cubo. Deve-se saber que esse método não tem sido usado por muitos anos. Se as tropas de Ilak não fossem formidáveis, então eles poderiam ter perdido sua vida há pouco. Ilak não entendeu o que a outra parte queria fazer. A outra parte estava usando mortos-vivos, então era natural pensar que todos eles fossem dispensáveis. Além disso, a outra parte estava usando seus mortos-vivos como se fosse um exército, e também recuou depois de sofrer algumas perdas. Isso era completamente diferente do que um mago negro supostamente fazia. O relacionamento de Ilak e os dragões do mar com os outros dragões não foi estabelecido em apenas 1 ou 2 dias, então eles claramente sabiam o que eram magos negros. E eles estavam claros que magos negros, quando comandam muitos mortos-vivos, apenas os deixaria atacar de uma maneira como enxame. Dessa maneira, os magos negros usariam menos magia, bem como poder mental. Quando os magos negros comandam os mortos-vivos, eles usam poder mágico, no entanto, o consumo de seu poder mental era ainda maior. Quando magos negros usam formações, eles com certeza estariam usando mais poder mental que o normal. Por causa disso, magos negros raramente usavam formações quando atacassem com grandes números de mortos-vivos. Mas ao contrário dos costumes normais, Zalhai realmente organizou os mortos-vivos em formação e também os fez lutar como qualquer exército normal. Isso deixou Ilak confuso e também com medo de Zalhai. A esta altura,
Ilak quase tinha certeza que a outra parte era Azal-Ahai. Se a outra parte fosse composta de um batalhão de magos negros, eles não seriam capazes de controlar mortos-vivos em tal nível espantoso. Não apenas pode fazer os mortos-vivos mudarem de formação, também pode mirar nas fraquezas da defesa do oponente. Isso absolutamente não era algo que um grupo de magos negros eram capazes de fazer. Um mago negro realmente pode comandar mortos-vivos em posições delicadas, entretanto, um grupo deles não pode. Afinal, era muito difícil encontrar dezenas de magos negros que tinham a mesma força e habilidade em magia negra. E desde que suas habilidades eram diferentes, era inevitável que seu controle teria leves erros também. Esses pequenos erros podem ser fatais no campo de batalha. A única explicação lógica do que acabou de acontecer era que apenas uma pessoa estava controlando todo o exército de mortos-vivos. O motivo pelo qual Ilak ousava afirmar que a identidade da outra parte era pelo fato de que ele estava enfrentando mortos-vivos e não pessoas. No final, magos negros não eram homens militares. Seu genuíno poder no campo de batalha baseava-se em seus mortos-vivos. Apenas alguns magos negros ousariam estudar formações de exército ao mesmo tempo. Afinal de contas, misturar entre cultivação mágica e estudar formações era algo quase impossível de se fazer. Mais importante, um exército de mortos-vivos não teve nenhum oficial de nível médio e baixo. A qualidade desses oficiais afetaria pesadamente a efetividade do exército. Alguns bons oficiais de nível baixo e médio podem descobrir qualquer mínima mudança no campo de batalha e faria os ajustes apropriados. A palavra de um comandante apenas atuaria como um guia para esse tipo de pessoa, eles já podem fazer o que era esperado deles, e talvez ainda mais. Contudo, os mortos-vivos eram diferentes. Eles não pensam antes de lutarem, eles apenas fazem o que lhes era comandado para fazer. Isso levou a magos negros verem formações como inúteis na sua maneira de lutar. Eles também podem deixar seus mortos-vivos avançarem nos inimigos até um deles prevalecer. Uma vez que havia sido confirmado que a outra parte era Azal-Ahai, Ilak não pôde deixar de sentir medo. Para Azal-Ahai ter a habilidade de comandar mortos-vivos a este nível era muito aterrorizante de se pensar. Isso era algo que Ilak não estava esperando. A esta altura, Ilak sentiu que ele estava lutando contra um comandante sábio e seu exército, não um mago negro e seus mortos-vivos. Embora Ilak tivesse conseguido defender contra o ataque do oponente, as perdas que ele sofreu não foram pequenas. Especialmente durante o último encontro, quase reivindicando a pobre vida de Ilak. Por causa disso, quando Azal-Ahai recuou, Ilak imediatamente reformou sua formação cúbica. Contudo, ele manteve a formação de bola pronta apenas no caso de outro ataque dessa maneira vier. Mas mesmo se Ilak estivesse sendo cuidadoso, ele ainda estava muito preocupado. Não por causa da outra parte, mas por causa da força atual do seu exército. As tropas que ele comandava eram todos feitos de homens-peixe, e homens-peixe eram seres vivos. Diferente dos mortos-vivos, esse pessoal tinha limites em quanto estresse seus corpos podem lidar. Ilak estava atualmente preocupado sobre a força geral do seu exército. Depois de ir através de maneiras ofensivas e defensivas, seu exército deve estar bastante cansado agora. Quando sua força ficar baixa demais, sua situação atingiria níveis desastrosos. Ilak não entendeu muito bem o propósito da vinda de Azal-Ahai hoje. Por que ele veio? Ele apenas quer atacar com 1 milhão de mortos-vivos apenas para ficar recuando? Como isso poderia ser possível? Azal-Ahai era tão arrogante? Azal-Ahai e as meninas estavam atualmente dentro da baleia de escama laminada. O rosto de Lizzie ficou bastante feio quando ela disse, irmão mais velho Ahai, parece que esse método já havia sido pensado pelos homens-peixe. Senão, eles não teriam vindo com uma resposta tão rápida. Azal-Ahai assentiu e disse, sua reação foi realmente muito boa. Mas já que os homens-peixe já sabem sobre essa fraqueza, por que eles não a usaram agora? Eu estou bastante confuso com isso. Lizzie suspirou e disse, parece que eu falhei desta vez. Eu não pensei que minha formação já tivesse sido usada antes. Azal-Ahai mostrou um leve sorriso e disse, esse pode não ser o caso. Embora a formação pareça que tenha sido usada antes, não significa que você não pode usá-la mais. Desde que os homens-peixe raramente a usam,
então deve haver algumas pequenas lacunas na sua formação. Se você puder encontrar soluções para ela, então você não seria invencível no campo de batalha. Lizzie pensou por um momento antes de assentir e dizer: essa formação realmente tem muitos pontos fracos. Eu vou ir tentar melhorá-la. Megan, vamos lá. Neste momento, a voz de Caer veio de repente: jovem mestre, eu descobri algo interessante. Quer dar uma olhada? Zalhai olhou fixamente, então ele assentiu e disse: tudo bem. Depois que ele respondeu, Caer mudou a exibição do monitor, mostrando a imagem do Palácio do Dragão. Zalhai e as outras foram sacudidos após ver a imagem. Eles não pensaram que haveria tal grande Recife. Além disso, a outra equipe era realmente capaz de movê-la, isso era chocante demais. Mas quando o monitor foi ampliado, o grupo descobriu algo. Naturalmente, não era o Palácio do Dragão que Caer queria lhes mostrar, mas sim, algo no palácio. Zalhai e as outras ainda estavam a alguma distância de longura do Palácio do Dragão, então seus olhos não eram capazes de vê-lo. Apenas através do monitor que eles foram capazes de vê-la. Depois que Caer ampliou a imagem, várias pessoas apareceram. Zalhai não pôde deixar de olhar fixamente quando ele viu esse pessoal. Ele não tinha visto dragões do mar antes, mas ele tinha ouvido sobre eles de Luulu. O motivo pelo qual os dragões do mar usavam vestes azuis era porque essas vestes eram na verdade, suas escamas. Dragões normalmente não usam nenhuma roupa, caso contrário, transformaria junto com eles. Por causa disso, Zalhai estava certo de que, pelas vestes azuis de Alex, ele era um dragão do mar. Além disso, era certo de que seu status não era muito baixo. Isso se deve porque todos os outros dragões do mar estavam tendo ele como seu centro. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Se puder ajudar o canal, o QR Code está na tela. Qualquer valor será de grande ajuda. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.